Olá, está no ar o PodMed, o videocast do Medplex Eixo Norte, um espaço aberto para falar sobre saúde, bem-estar, inovação e muito mais. Sou Laura Medina e hoje eu estou com a doutora Lia Ibaldo, cirurgia dentista, especialista em ortodontia. Vamos falar sobre o uso de aparelhos ortodônticos. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É um assunto que cada vez mais as pessoas, querem saber. Por quê? Primeiro, podemos usar aparelhos em qualquer idade, isso? Sim, nós podemos usar em qualquer idade. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, é interessante iniciar o tratamento. Na infância, então, de que forma isso se apresenta? A partir de que idade? Em que momento a gente pode já pensar em usar um aparelho ortodôntico? Assim, o ideal, a primeira consulta com um ortodontista, quando a criança tiver em torno de uns 3 anos, né, a gente já começa a diagnosticar os problemas de maloclusões, né. Lógico que a gente depende também da criança usar o aparelho, né? Então, com 3, não necessariamente nós vamos iniciar o tratamento em si com os aparelhos, mas a gente já vai começar a programar, né, o futuro tratamento dessa criança. É um período ainda que até são dentes de leite. É possível Sim. usar um pouco maior mesmo aparelho com dente de leite? Aí, em casos de dente de leite, né, a dentição mista também, a gente opta por aparelhos ortopédicos, que são os aparelhos móveis, né, aparelhos expansores. Hoje em dia também nós temos o uso de alinhadores, né, tratamentos específicos para crianças, com o uso de alinhadores invisíveis. Esse é um cuidado muito importante. Até, assim, é uma dúvida de pais, se quando que começa a fazer a higiene bucal, mesmo antes de nascer os dentinhos, já se faz? Mesmo antes, a gente, nas gengivas, né, pode usar uma gaze para higienizar. A gente também tem as escovinhas próprias para bebês, né? E a partir do momento que começam a nascerem os dentinhos de leite, daí já começa a utilizar uma escovinha pequena. Bom, os benefícios, claro, cada caso é um caso, existem várias situações em que uma pessoa precisa, né, usar algum tipo de aparelho ortodôntico. O que é mais comum? Mais comum casos de apinhamentos dentários, né, que são os dentinhos tortos. Muitos casos de pacientes com mordida cruzada, né, mordida aberta, né, ou às vezes a mordida profunda também, né, são os casos mais comuns, assim. E quando o aparelho ortodôntico é indicado para um adulto? O ideal é o quanto antes a gente intervir, mas assim, na idade adulta, eu já tive pacientes até no início da fase de idoso, né? Sim. Iniciar porque gostaria de alinhar os dentes. Então, assim, às vezes a gente não consegue o mesmo resultado quando a gente intervém numa fase mais jovem, né? Mas não conseguimos bons resultados também. Ao longo do tempo também, né, toda a arcada ela pode se modificar. Pode. E às vezes não precisava antes usar um aparelho para fazer uma correção e depois mais velho muito comum o paciente chegar referindo, né? Quando eu era jovem, parecia que tinha meus dentes mais alinhados, agora, né, tô chegando nessa fase adulta um pouco mais ali perto dos 30 e poucos, 40 anos já começa a mudar, realmente. A gente tem uma movimentação ao longo da vida, mesmo pacientes que nunca usaram aparelho relatam que tem essa movimentação, é muito comum. Essa questão dessa movimentação, lá na infância, por exemplo, o uso de chupeta realmente interfere? Interfere. Eu sempre recomendo, né, os pais conseguirem retirar esse hábito dos filhos. Até os 3 anos a gente consegue prevenir algumas maloclusões, né, como mordida aberta, mordida cruzada, dificuldade às vezes até na questão de fala, né, respiração, ela interfere em muitas coisas.
Quando não tem, a pessoa não vai ali, não consegue aderir ao tratamento, quais os prejuízos de quem não faz um tratamento ortodôntico? Os prejuízos, a questão das maloclusões, futuramente pode até haver desgastes dentários, né, em função do mau posicionamento dos dentes, problemas de articulação, né, a questão também da autoestima, né, que a estética, né, Sim, influencia muito. os avanços da tecnologia apresentam uma variedade de modelos e materiais, tanto para aparelhos fixos como para os móveis. E quais são? Sim, nós temos hoje, né, uma ampla variedade de aparelhos, né, a partir do convencional, que é o fixo metálico, que é o mais comum, né, temos os aparelhos fixos estéticos também, cerâmicos, nós temos os aparelhos autoligados, né, que eles não têm o uso daquela borrachinha, né, temos estéticos autoligados também, e os alinhadores invisíveis, né, que é o que a gente tem de mais moderno hoje em dia, né, de última geração, que hoje abrange uma grande variedade de tratamentos com o alinhador invisível, que antigamente ele era um pouquinho mais restrito, né? Hoje a gente pode usar ele para casos mais complexos também. Às vezes as pessoas colocam, mas não fazem direito à manutenção. Isso é um problema bem sério para a pessoa, né? Com certeza, é muito prejudicial, porque tu precisa ter aquele acompanhamento, né, para evolução do tratamento, para que não ocorra nenhum prejuízo para o paciente, né? Também a questão até do cuidado, aparecimento de cáries, né? Porque não tem uma manutenção correta, no caso nas nossas manutenções, além do tratamento ortodôntico, a gente está ali todos os meses fazendo uma avaliação do paciente, né, para ver se a questão da higiene está correta, né. O tempo de um tratamento varia, claro, mas geralmente qual é? O tempo de tratamento hoje é menor do que antigamente, né, que eram tratamentos longos, assim, uma média, 1 ano e meio a 2 anos em casos não tão complexos, né. Em relação à alimentação, há restrições em alguns? Como funciona? Sim, nos aparelhos fixos, né, tem uma restrição maior na questão de alimentação, alimentos duros, né, alimentos muito fibrosos, assim. Tem a questão também do cuidado com a higiene, né, que é fundamental e mais difícil de fazer nos aparelhos fixos, né. Os alinhadores invisíveis, eles são muito mais confortáveis, né? A questão de que a pessoa vai tirar para se alimentar, então não tem nenhum tipo de restrição, né? Com os alinhadores, assim como melhora a questão da higiene, né? E você faz parte da equipe da Clínica Ibaldo Odontologia, localizada aqui no Medplex Eixo Norte. Quais são as outras especialidades que vocês oferecem? Nós oferecemos todos os tratamentos na área da odontologia, né? Nós temos vários profissionais capacitados e especialistas em todas as áreas, então parte de implantes, né, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, que é endodontia, né? Nós oferecemos todos os tratamentos, assim como tratamento preventivo também, né? Porque isso é muito importante. A questão da prevenção, a gente não precisa sentir dor de dente para marcar uma consulta no dentista, no cirurgião dentista. É muito importante não esperar sentir a dor, né? Muito antes. O ideal é de quanto em quanto tempo a gente fazer uma consulta? Em torno de 6 em 6 meses. Daí você faz uma revisão, uma profilaxia, né? E assim a gente consegue prevenir muitos problemas futuros. Queria agradecer muito a presença aqui, esse bate-papo tão importante e lembrar sempre, né? Uma consulta de 6 em 6 meses, assim, pelo menos uma vez por ano, bate lá no consultório para fazer a sua revisão e prevenção de algum problema. Muito obrigada também pela sua presença, que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada e tchau, tchau. Até o próximo encontro.